bom dia, ou boa tarde, ou então boa noite, né? Depende o horário que as pessoas assistir às nossas palestras ou assistir o vídeo, né? Que a gente está gravando, né, essas palestras muito importante, necessário para outras ou todas as pessoas. Olá, meu jovem. Olá, avós, avós, pessoas de todas as idades, que a proteção divina seja no seu coração, na sua mente, na sua casa, nos seus projetos. É o desejo que eu desejo, não somente desejo, mas peço ao Criador que abençoe a todos. As pessoas precisam ter saúde física, saúde mental e saúde espiritual, né? Hoje eu falo muito sobre várias áreas, né? A área da saúde, a área do lazer, né? De fazer um passeio, de ir se banhar numa piscina ou então passear no lugares turísticos, né? E muitas vezes ao horário de trabalhar, o dia de trabalhar, o dia de descansar, né? Tudo isso é importante. O dia de passar com a família, os momentos de passar com a família, ter paz, ter união, ter domínio próprio, né? E eu falo muito sobre as várias áreas, né? A área religiosa, a área do trabalho, e a área do lazer, né? Eu falo muito porque se as pessoas não estiver bem consigo mesmo, as pessoas muitas vezes cometem erro, cometem excessos, né? Muitas vezes comete coisas que não devem fazer, né? Muitas vezes os excessos prejudicam, né? Tanto no trabalho, né? As pessoas vão trabalhar, tem que estar bem com a vida, para nunca causar problema ao patrão, né? Ao encarregado do patrão, ou então aos seus companheiros de trabalho, né? Deve estar bem com a vida, para não prejudicar os seus companheiros. Isso acontece em todas as áreas, na área do trabalho, na área religiosa, na área política também, deve estar bem com a vida. Nunca achar que deve agir com suas próprias forças, né? Com justiça com as próprias mãos, né? Tá indignado, tá vendo as coisas no Congresso, no Senado, no Parlamento, né? No Supremo, né? Está indignado, então quer resolver tudo no braço, né? Eu vou resolver tudo no braço, agora eu vou tomar minha atitude. Ou até mesmo dentro da casa de oração ou da igreja. Eu cito casa de oração e igreja porque eu sei que sempre há problema, há pessoas estressadas, né? Pessoas que têm estresse, pessoas indignadas, pessoas que muitas vezes dão ouvido à fofoca, muitas vezes dá ouvido a conversas que ele não sabe nem de onde vêm essas conversas, né? Isso já tem acontecido. Então tem pessoas que eu sempre estou repetindo. Ele está carregado de problema. Ele ouviu fofoca, ouviu fuxico, né? E ele, se ele está dentro de uma reunião, seja reunião de negócios, seja palestra de negócio, ou seja igreja mesmo, né? Ele chega indignado e já quer tomar satisfação,
fazer justiça com as próprias mãos, né? Já chega lá querendo ofender as pessoas, inventando apelido, né? Querendo desumanizar. E a palavra que mais eu estou falando é sobre desumanização. A desumanização é as pessoas põem apelido nas pessoas, é rebaixar as pessoas, né? Acusar a pessoa de tal coisa, sendo que a pessoa é inocente, né? Põe apelido, querer ameaçar aquela pessoa, né? Com ameaça de várias maneiras. Então não pode, tanto na igreja como fora da igreja, ou em qualquer reunião, ou até mesmo dentro de casa. Precisamos tomar cuidado com fuxico, fofoca, né? Pessoas que querem jogar lama nos outros, né? E acaba prejudicando até a gente, né? E a gente não tem nada com isso de repente, isso tem acontecido até com a gente, né? A gente não está sabendo de nada e de repente chega a pessoa, isso daí já aconteceu, acontece com a gente também, já aconteceu isso daí. A pessoa já chega falando umas coisas estranhas, já ofendendo a gente, né? Isso daí já acontece, não só comigo, mas com muita gente, né? E você não está sabendo de nada, às vezes é um fuxico, às vezes é uma crítica, né? Alguém falou alguma coisa, ele acreditou, né? E ele pensa que é o que a gente anda falando. Eu não sou de fuxicar, não sou de ficar contando a vida dos outros, né? Não sou dessas pessoas, sou palestrante, tem esse canal no YouTube, mas eu não sou de ficar contando a vida do outro, fofocando da vida do outro, se ele anda errado, não anda, isso é o problema é dele. A gente vai dar conta do que a gente faz. Então a gente tem que olhar mais para a gente mesmo, porque se a gente começar a olhar para os outros e dar ouvido tudo que a gente escuta lá na rua, né? Na rua, na reunião ou no almoço que faz, se a gente escutar tudo isso daí e acreditar em tudo, né? Acreditar em fofoca, né? Intrigas, discórdia, isenções, tudo isso daí vai prejudicar a gente, né? Vai perder tempo com coisas erradas. Então, cada um tem que se cuidar da sua vida. Tem muita gente querendo cuidar da vida do outro e ele acaba falando e jogando as coisas, né? No rosto, na face do seu irmão, joga coisa que nem ele não está fazendo. E ele vai e descarrega tudo em cima das pessoas, em qualquer reunião, ou no vizinho mesmo, ou em alguém que ele encontra. Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter domínio próprio. Temos que ter o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Temos que ter controle, né, no falar, no andar, no caminhar. Tem que ter equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental, equilíbrio em todos os sentidos, para que a gente não venha a querer descarregar os nossos problemas, descarregar, por exemplo, as nossas culpas e jogar as culpas nos outros, né? Temos sim que buscar e semear a boa semente. O importante de cada pessoa é semear a boa semente. Quando nós semeamos a boa semente, isso eu repito em várias palestras, nós estamos plantando para o futuro. Quando nós plantamos hoje a boa semente para colher no futuro, a gente vai colher só o que é bom. As boas obras vai ficar na história, tanto na história humana como na história dos céus, né?
na história divina também fica as nossas boas obras. E também as más obras também ficam. Aquele que faz as más obras, que pratica atos injustos, vai ficar gravado, né? Também lá no infinito também vai ficar gravado. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar o bem, plantar o amor, a paz, a benignidade, o respeito, é saber tratar seu irmão, sua irmã, ou as pessoas, seu companheiro de trabalho, seu companheiro de escola, né? Aquele que é criança que vai na escola, tratar os seus companheiros de escola, tratar sua professora ou professor com respeito, você, o menino, a menina, ou o jovem, né? O jovem que vai na faculdade, o jovem que estuda, ele vai colher o bem. Mas se ele plantar o mal, ele vai colher o mal, né? Com certeza ele vai colher o mal, ele vai colher o mal, né? Então vamos fazer esforço para colher o bem, né? E nunca generalizar, achar que tudo é errado, né? Tem pessoas que ele radicaliza tudo. Ele se torna um radical, ele acha que só ele está certo, ou o grupo dele só está certo, os outros tá tudo errado, que tudo é fake news, que tudo como é que é notícia desinformativa, né? Que tudo está errado e que só ele está certo, né? É o que acontece, né? As pessoas que se acham que segue uma ideologia, ele acha que o grupo dele está certo, mas que os outros não, que os outros não têm direito. Eles têm direito de falar, mas eles não querem que os outros falem, né? Temos que ter a liberdade de opinião, de dar a sua opinião, né? Todos devem ter o seu direito, né? E ser respeitado como um cidadão, né? Todos são cidadãos, todo mundo, todas as pessoas, seja italiano, francês, inglês, chinês, espanhóis, né? Francês, todos têm a sua identidade, todos devem ser respeitados, independente de cor, de raça, independente de tudo, de trabalho, de classe social. Temos que respeitar o pobre, a classe média, a classe rica. Temos que respeitar. Não importa o que ele é, se ele faz o mal, se ele não semeia o bem, ele vai colher o mal, porque ele só semeia o mal, né? Agora, se as pessoas semear o bem, a boa semente é os conceitos de família, é os conceitos de viver em paz, é os conceitos de trabalho, né? Quanta gente fala só em assistencialismo, né? Que acha que deve viver só de esmola, esmolando, recebendo migalha. Não é assim. O Criador, ele fez a humanidade para as pessoas, para a humanidade desfrutar dos seus bens, não de esmola, de migalha, de viver só de favor, né? Tem muita gente que pensa só de viver de favor, né? Acha que tem que só viver de favor. Não tem ação, não tem atuação, isso tem que falar, nós temos que falar, nós somos, os palestrantes têm que falar a verdade, né? As pessoas que faz palestras, que faz as suas reuniões, têm que falar a verdade, porque a verdade, ela deve ser anunciada, né? Baseado
no que está lá na Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando na Bíblia está escrito conhecereis a verdade, não fala somente sobre a divindade do céu. Não. É toda a verdade, toda. A divindade que existe nos céus e também a verdade que existe na terra. Tudo que é verdade tem que ser aceito. Verdade não pode ser invertido, né? Agora, quando é mentira, a mentira não é bom para ninguém, né? Mas sim conhecer a verdade, e a verdade com certeza ela liberta, né? Eu quero também comentar um pouco sobre os probióticos naturais que ajudam na dieta das pessoas. As pessoas usando probiótico, né, eu já tenho comentado isso em outras palestras sobre probióticos. Os probióticos é bom para o organismo das pessoas, para as pessoas ter um intestino melhor, é bom para as bactérias do intestino, né? Então eu quero comentar também sobre esse assunto, né? Que o iogurte, por exemplo, é um alimento probiótico, né? Estrela. Mas ele não é o único, né? Opções mais conhecidas como kefir e outros menos conhecidos como o kimchi pode fazer parte das suas dietas, né? Existem vários probióticos, né? Porque a microbiótica intestinal é comunidade de micro-organismos que residem permanentemente no trato digestivo humano, né? Então, quando as pessoas usam esses probióticos, é difícil dar infecção intestinal, é difícil dar problema no trato digestivo, é muito difícil, né? Desempenha um papel crucial na regulação de múltiplas funções do corpo, né? Para manter seu equilíbrio, uma boa opção é incluir alimentos probióticos naturais em sua dieta. Essas são as características pelo seu conteúdo de bactérias, leveduras, arqueias, benéfica para a saúde. Ao entrar no nosso intestino, e aí se instalam, né? E aumenta a capacidade do sistema imunitário e melhora a função do sistema digestivo, né? Então, os probióticos, que em forma de suplementos, é muito bom, né? Existem vários alimentos fermentados, né? Os alimentos fermentados são muito bons para a saúde, né? Que servem como fonte naturais dessas bactérias benéficas, né? Então é muito importante. O iogurte é um alimento probiótico, né? Por excelência, ele é muito bom e é distribuído em quase todo o mundo e é feito comercialmente e em casa e é visto. E também existem vários estudos científicos também que comprovam a sua qualidade para a saúde humana, né? Então, para fazer, né, o leite fermentado, com referência às cepas de bactérias lácticas, são bactérias boas, né? O mais utilizado, por exemplo, são os lactobacillus bulgaricus, né? O streptococcus e thermophilus, que durante o processo do microorganismo convertem a lactose em ácido láctico, o que dá espessura ao preparo, né? Então, há algumas versões, né, comerciais incorporam deliberadamente
outras cepas probióticas em seu preparo, como Lactobacillus acidopilus ou Bifidobacterium bilidum, né? Que também são bactérias, né? Embora às vezes as pessoas com intolerância à lactose não se assimile bem, a verdade é que muitos conseguem tomá-la, porque, pois bem, porque a fermentação reduz grande parte da lactose natural, né? Então, dessa forma, é aconselhável ficar atento a alguns detalhes na hora de escolher uma ou outras opções de iogurte, né, do mercado. Se a ideia é aproveitar as propriedades probióticas, é preferível aquelas com boa intervenção em larga escala na sua produção, né? Pois as chamadas naturais, né, ou caseira costuma ser disponíveis cepas mais benéficas, né, as caseiras, né? Porém, nesse caso, é necessário considerar questões de segurança alimentar e verificar se ocorreu ou não a pasteurização. E temos também os probióticos, como o kefir, né? O kefir é um alimento probiótico também, que é muito importante, né? É obtido através da fermentação do leite, né? Embora também existe kefir de água, existe de leite e existe também de água, né? A sua base são grãos ou nódulos compostos por bactéria láctica e leveduras que formam uma matriz gelatinosa, né? Então, esses transformam açúcares em ácido láctico e dióxido de carbono, resultado numa bebida efervescente. As bactérias contêm especialmente a espécie Lactobacillus, que estão associadas a vários benefícios para a saúde, né? Segundo informação da revista Nutrientes, eles modulam as defesas do organismo, promovendo a antioxidação, regula o colesterol no sangue e contribui para o controle do diabetes, né? E além disso, fornece micro-organismo. O kefir contém cálcio quando se utiliza o leite, né? O magnésio, a vitamina K, a vitamina D, a vitamina B, né? É a B, né? Então, é importante isso, o magnésio, o K, a vitamina B. Então, esses são importantes. O kefir, né? O kefir. Todos esses probióticos são muito bons para as pessoas, né? Então, aí as pessoas não vão ter problema de infecção intestinal de jeito nenhum, né? Não dá infecção intestinal quando as pessoas usam esses iogurte, o kefir, como eu tenho falado, né? E atualmente as bebidas é feita artesanalmente e está disposto em apresentações comerciais. Para utilizar essas versões com o objetivo de melhorar a microbiota do intestino. Então é necessário ler o rótulo com muita atenção e confirmar as cepas disponíveis na apresentação. Por exemplo, tem o temper. O temper é proposto como um alimento fermentado econômico e também funciona como forma de proteína. É nativa da Ásia e é derivado da soja, né? O temper, né? Então está aí. O que se faz é fermentar a soja com a ajuda de fungos, né? Que é o Rhizopus, o nome do fungo, né? Os esporos formam uma rede que une os grãos, né, criando uma estrutura compacta. Portanto, é um preparo com uma textura particular e muito firme. Nas dietas vegetarianas, por exemplo, e veganas,
tem ganhado destaque nos últimos tempos, né? As suas proteínas são ideais para ajudar as necessidades desses macronutrientes na ausência de carne. Pode ser cozinhado, assado, salteado, grelhado, esfarelado, em guisados e molho, né? Então está aí, né? O temper. E tem o chucrute, né? O chucrute também é um probiótico também, né? Natural, que ganhou o apelido de superalimento, né? Que é obtido pela fermentação da, da couve branca, né? Ou da couve em água salgada, né? Também é um processo realizado por bactérias lacta presente naturalmente nas folhas do vegetal, né? Então é muito importante isso daí, né? É com poucas calorias, né? Que ajuda até no plano do emagrecimento, junto com outros fatores, né? Para emagrecer tem que haver também a evitação, né? Evitar muito carboidrato, né? Então deve considerar que seu teor de sal pode ser elevado, portanto é prioritário regular sua ingestão, principalmente em pessoas com diagnóstico de hipertensão, né? Então aí é um produto salgado, né? Então o chucrute, né? Então aí deve haver controle, né? E ainda mais se for aquele sal refinado, né? Aí é problema. Enfim, todos os sal têm que ter moderação, né? Esse alimento surgiu como um método de conservação e pode ser feito em casa, mas hoje também o ingrediente de alta gastronomia. Seu sabor ácido, crocante pode ser complementar outros sabores intensos, né? E tem também o miso, né? O miso também é um condimento, ele é tradicional japonês, ele é produzido pela fermentação da soja junto com outros grãos. É um probiótico em si, é obtido do cogumelo koji, né? Mas não é imediato. Existem misos que são fabricados há anos, né? Então, é um alimento anti-inflamatório, um complemento no tratamento de doenças gastrointestinais, uma fonte de vitaminas, de proteína, vitamina B, minerais, manganês, zinco. Ele é muito importante, né? Esse miso aqui, que é um condimento bom. O miso é um condimento, né, como eu tenho falado, tradicional japonês. Os tipos mais comum do miso tem o branco, né, shiromiso, o vermelho, akamiso, né, e o amarelo, shinsu, né. Eu não sei se eu estou falando certo esse nome. E tem vários, por exemplo, kombucha. O kombucha é uma bebida fermentada feita de chá, né? Que envolve uma ação de micro-organismos que formam uma colônia conhecida como SCOBY, né? Que é X-biótica, Culture of Bacteria and Yeast. Cultura simbólica de bactéria e leveduras também. Então está aí, né? Esse processo dura uma semana ou um mês, né? É um líquido agridoce com leve efervescência, com frutas, ervas, especiarias, né? E também pode ser adicionado para dar sabor. Recomenda-se cautela devido aos níveis de açúcar ou álcool que pode estar presente, né? E que oferece risco no consumo do kombucha. Se você comprar a apresentação comercial, deve verificar os detalhes e o rótulo, né? Os picles
Picles também pode estar entre os menos reconhecidos. São produzidas através de um processo também de fermentação que envolve a submersão, né, em uma solução de água salgada e especiarias também, né? As bactérias do ácido láctico, naturalmente presentes nos alimentos, inicia a descomposição dos açúcares em um ácido lático. Assim crescem mais lactobacilos. Por sua vez, o produto é conservado por mais tempo. O sabor ácido é refrescante e o torna uma popular como aperitivo na estação quente, né? E tem o kimchi. O kimchi é uma comida tradicional coreana também. É preparada por fermentação de vegetais, né? Então é isso aí, né? Também, durante a fermentação, as bactérias convertem os açúcares presentes no vegetal em ácido láctico. Então, você obtém um alimento, né, com sabor unami, né? E tem também os queijos probióticos, né? Os queijos probióticos também é muito bom, né? Alguns queijos podem conter cepa de bactérias benéficas e atuar como alimentos probióticos naturais. Porém, nem todos atendem a essa condição, pois durante o processo de fabricação existe tratamento como aquecimento e prensagem, que tende a eliminar as bactérias vivas, né? E alguns tipos que podem conter probióticos são os seguintes: pasta mole, queijo azul, né? Brie, camembert, o fermentado, cheddar, gouda suíço e artesanal, né? Então tem que ver isso também, né? Contágio por não passar por um longo processo de maturação e menos provável que perca suas bactérias benéficas. Até o peixe fermentado também. O peixe fermentado é uma prática alimentar em diversas culturas e regiões do mundo, né? O lutefisk da culinária nórdica e algumas variedades de bakong na Ásia, né? O Tonga cupsu, típico de uma etnia da Índia, foi analisado para descobrir suas propriedades. Os cientistas encontraram até 6 cepas de bactéria, né, diferente de probióticos, né? Então está aí, né? Em geral, o peixe fermentado é preparado com sal e deixado amadurecer. Portanto, é também um método de preservação dessa carne branca. E tem o soro de leite, né? A gente já lembra que quando a gente era criança, a gente tomava muita coalhada, né? A coalhada, vixe, é uma delícia. Faz muito tempo que eu não tomo coalhada, mas é uma delícia. Coalhada e o soro do leite também, ele é muito importante para as pessoas. Ele é bom para a saúde, né? O soro do leite é muito bom para a saúde. Tanto o soro do leite como a coalhada, né? Você tomar a coalhada fresca, né? O soro do leite é uma fonte potencial de probiótico, mas a sua capacidade de fornecer bactérias depende do método de fabricação. A variante tradicional e caseira possui bem micro-organismo benéfico, pois consiste em separar a parte do soro diretamente do leite. As versões comerciais não são probióticas. O uso como bebida direta parece estar restrita a alguns países asiáticos, né? Asiático, né? Não países asiáticos. Portanto, os seus benefícios no resto do mundo não eram obtidos,
já que prevalece a forma comercial, né? Alguns soros então usado para produzir iogurte e até kefir, né? Tem também a cebola em conserva também é muito boa a cebola em conserva. Também pode ser alimentos probiótico natural, devido às bactérias de fermentação do ácido láctico. Do ácido láctico, né? A fermentação ajuda ao submergi-los em uma solução de água e sal, cria-se um ambiente propício ao crescimento de micro-organismos que já habitavam a superfície do vegetal. O produto pode ser apreciado, né, com certeza, com um acompanhante de salada e sanduíche. O sabor é ácido, a textura é crocante, como acontece com todos os picles, né? Os picles é preciso ter cuidado com o teor do sal. E já a beterraba em conserva também. Este alimento é conseguido após cozinhar a beterraba, né? Cozinha ela e mariná-la numa solução de vinagre, água, açúcar e especiarias. Isso cria um ambiente princípio ao crescimento de bactérias benéficas, né? E é comum que a receita de picles inclui outros vegetais ao mesmo tempo, como o alho. O preparo é utilizado como guarnição em saladas, em petisco ou em sanduíche. Pão de massa fermentada também, né? O pão de massa fermentada, né, que é o sourdough, é uma mistura de farinha e água que foi fermentado por bactéria láctica e leveduras naturais. Durante o processo de fermentação, alguma cepa de lactobacilo pode permanecer presente, né? Então é importante, né? Quanto mais tempo a massa fermentada, fermentar antes de fazer o pão, né? Isso é maior e será a probabilidade de alguma cepa de probióticas, né? Estar presente. No entanto, cozinhar a alta temperatura na panificação pode reduzir a viabilidade dos micro-organismos também, né? Tem também o natto, né? O natto também é um prato tradicional, ele é japonês, né? Ele é feito de soja e fermentado, né? E aí tem as bactérias, os bacilos subtilis, né? Que é importante, né? É um prato japonês feito de soja fermentada, né? Que é bom para o intestino, né? Para o organismo, para o trânsito intestinal, né? Alimentos probióticos naturais sempre é bem-vindo, com certeza, né? E o seu sabor é muito unami. Além de probiótico, é fonte de proteína, fibra e minerais. Contém também enzimas, natoquinase com possível efeito para a saúde cardiovascular. Muitas vezes é consumida com arroz, às vezes é misturado com mostarda, molho de soja. E o vinagre de maçã também, que faz parte do benefício à saúde também. O vinagre de maçã é obtido através de fermentação dos açúcares presente na maçã, né? A primeira fermentação é alcoólica e a subsequente é acética. Algumas marcas comerciais do produto não o pasteurizam para preservar o conjunto de bactérias e leveduras benéficas, né? Portanto, se quiser um vinagre de maçã que faça parte de alimento probiótico naturais de qualidade, precisamos deixar claro no rótulo que ele não é filtrado nem pasteurizado. Então, suplementos probióticos ou alimento fermentado é muito bom, né? Então, é importante isso, né? As pessoas usar tudo que é fermentado, né? Tudo que se fermenta
fermentado é importante para as pessoas, né? Suplementos, probióticos ou alimentos fermentados, né? Por exemplo, suplementos probióticos comerciais são elaborados com cepa específica que garante certa concentração de micro-organismo para que chegue ao intestino, né? E por outro lado, os alimentos fermentados não podemos controlar a produção de bactéria ou tipo específico de cepa, né? São as bactérias boas, né? Tudo que é probiótico tem as bactérias boas, com certeza, né? É muito importante para as pessoas alimentar com coisas fermentadas e coisas que têm probiótico, né? Que aumenta a diversidade da flora intestinal e reduz a inflamação sintética, né? Então está aí, essa é a dica, né? E obter os conselhos sobre alimentos probióticos naturais sempre é bem-vindo, né? Sempre é bem-vindo as dicas, os conselhos, as orientações sobre esse assunto, né? Sobre esse assunto dos probióticos, né? Os probióticos são sempre bem-vindos para nós, para todos, né? Para todas as pessoas é bem-vindo o uso de probióticos e ter um tratamento adequado através da alimentação, né? É através da alimentação que a gente consegue ter a saúde equilibrada, né? Com certeza, através de probióticos que vai fortalecer, não vai ter problema de infecção intestinal. Por quê? Porque as pessoas se alimentam com probiótico, né? Iogurtes integral, natural, né? Isso ajuda bastante as pessoas, né? E com certeza eles fortalecem, né, o organismo das pessoas. As pessoas não vão ficar doentes facilmente, né? Não vão ficar doentes facilmente. Por quê? Porque ele se alimenta bem e usa os probióticos, né? Tudo esses probióticos, como eu tenho falado, vamos ver aqui, eu tenho comentado, sobre o iogurte, que foi o primeiro, né? O kefir, tudo que tem bactérias boas, né? Iogurte, o kefir, o temper, o chucrute, o miso, o kombucha, os pickles, o, o kimchi, queijos probióticos, peixe fermentado, soro de leite também, né? E coalhada, né? Por que não dizer sobre a coalhada? A coalhada é boa também. É feita de leite de animais, né? Leites bovino, né? Cebola em conserva, beterraba em conserva. E assim por diante, né? Tem vários. Vinagre de maçã também é muito falado, o vinagre de maçã, como eu já tenho comentado, né? Então, as pessoas usando esses probióticos, nem que não seja sempre, né? Mas de vez em quando usa, vai ajudar, né? Então, as pessoas não vão ficar doentes, né? Se você, né? Eu já tenho falado em outros vídeos sobre esse assunto, sobre pessoas que ficam doentes com frequência, né? E a gente sabe que pode ter variedade de razões, o que está causando a doença, por que que as pessoas estão ficando doentes toda hora, né? Então tem alguma coisa por trás disso, né? Quando você, por exemplo, ficar doente, ou eu, qualquer um com doença respiratória, congestão nasal, febre, pode ser vírus, porque a gripe ela é um vírus, né?
pode ser alguma poluição também, várias coisas também, alergia, tem alergia também. As pessoas têm problema de alergia, resfriados, e tem vários fatores, né, que pode deixar as pessoas doentes, como eu já tenho comentado, né? Mas é possível a pessoa se tratar, a pessoa ter saúde, a pessoa ter saúde sem ficar todo a vida inteira, né? A vida inteira, todo dia no hospital, né? Outros fatores que podem fazer as pessoas adoecer incluem alto nível de estresse, depressão, né? E muitas coisas, né? Alimentos contaminados, falta de higiene também, né? Falta de. O duro é quem mora lá nas favelas, né? Porque existe gente no mundo que ele não mora numa casa boa. Ele mora perto de rios poluídos. Tem favelados que ele mora perto de rios poluídos mesmo, contaminados. E eu não sei como é que as pessoas conseguem vencer, viver ali, porque são favelas onde é fácil as pessoas ficar doentes, muita falta de higiene, embora que às vezes o morador procura fazer o possível, né? Lavar bem a alimentação, lavar tudo que ele come, é claro, né? Mas mesmo assim são lugares muito difíceis de se viver, né? Com falta de higiene, né? Tem que lavar as mãos, tem que fazer de tudo o que é bom, evitar, né? Mas mesmo assim, os favelados é o mais problemático, ou seja, é mais difícil viver na favela do que viver num lugar mais limpo, mais agradável. Então, tem pessoas que é afetado, né, pelo HIV, lúpus, doença do Hashimoto, tiroidite, artrite, reumatoide, tem muitas coisas, né, que atingem as pessoas, né? Então, é importante a gente usar, como eu tenho falado, né, usar alimentação que faça bem para as pessoas, inclusive esses probióticos, porque os probióticos ele ajuda e as pessoas não vai dar, com certeza não vai dar infecção, intestino, não vai dar problema de alergia ou contaminação, por exemplo, por algum vírus, algum fungo, alguma bactéria. Isso vai ajudar bastante as pessoas, com certeza, né? Ele vai conseguir a ter uma saúde equilibrada, né? E é o que hoje as pessoas precisam, é de saúde, né? É de saúde e é possível, com certeza, as pessoas ter saúde, as pessoas ser abençoado, as pessoas ser próspero, as pessoas viver até uma vida abundante, né? Porque o prazer, quando o Criador fez o mundo, que fez o primeiro homem, que chama Adão, e a mulher, que é a segunda, que é Adão e Eva, né?